Estamos de volta aqui pela TV Sete Lagoas com o nosso programa Santiago Entrevista, sempre com convidados especiais. Esta é a Semana do Trânsito em Sete Lagoas e com grande prazer estamos recebendo aqui o Silvio. Silvio que tem uma secretaria extensa, né? Segurança, trânsito, transporte. Quem dera se o salário dele fosse tão alto assim, como tantos problemas que ele deve ter para resolver. Mas é uma secretaria muito importante para a cidade, afinal de contas, faz parte da vida de todo morador. Silvio, é um prazer estar recebendo você aqui numa semana tão importante, né? Santiago, o prazer é nosso. Muita satisfação que estamos aqui. Estamos aí na semana do trânsito, né? Um assunto aí hoje muito falado, a questão do trânsito. E nessa semana que tem como do Denatran como principal tema aí a questão do pedestre, entendeu? Então a valorização. A gente hoje discute muito, a gente fala muito em trânsito, mobilidade, são assuntos muito atuais e polêmicos, né? Todos nós, cada um tem a sua opinião, os seus conceitos, então é um assunto assim, vamos dizer assim, palpitante, muito bom de se falar. Ô Silvio, eu estava conversando semana passada com um cidadão, ele é motorista de carreta, ele estava me falando que veio passando, parece que do Pará para Minas Gerais e passou por Brasília. E ele falando comigo que Brasília não tem jeito não, que você está vindo de carreta, seu camarada colocou o pé na faixa, você tem que parar, não tem jeito. A nossa cultura aqui é bem diferente, mas parece que a coisa está começando a evoluir, não é? Depois de parece que uma faixa que vocês colocaram ali no centro, alguns locais, as pessoas estão começando a se educar, né? O trânsito, hoje, tem dentro de um dos seus pilares a questão da educação. E é algo que temos procurado trabalhar. E o trânsito ele funciona em termos de, vamos dizer, engenharia, fiscalização e a educação. E realmente existem cidades onde foram muito trabalhadas essa questão, por exemplo, Brasília mesmo, teve extensas campanhas sobre a questão da faixa de pedestre. A gente tem ainda no Brasil, a gente precisa melhorar muito, mas já é um bom começo, já temos várias cidades aí onde isso já é muito respeitado. Agora, você na secretaria não tem uma verba específica para que você possa fazer essas campanhas? Temos, a gente tem hoje, no ano passado, quando teve a lei delegada e algumas mudanças na secretaria, ela hoje tem um setor específico de educação no trânsito. Estamos trabalhando aí já, essa questão já fizemos aqui em Sete Lagoas, é um trabalho que começa agora, ainda modesto, mas que já começa a ganhar um corpo assim para crescer. E já trabalhamos, tem alguns assuntos que já trabalhamos, e a faixa de pedestre ela é um dos assuntos que está sendo sempre tratados. Uhum. Eu acho importante porque você vê principalmente no centro de Sete Lagoas, tem uma movimentação muito grande, se mistura demais tudo, né? Muita gente na rua e muita gente também atravessando a rua em qualquer lugar. É uma questão que precisa de uma educação, né? A educação do trânsito ela é muito importante, né? Não só às vezes se critica muito a questão do condutor do veículo automotor, né? Mas o pedestre também não respeita, né? As regras que lhe são impostas. A gente vê constantemente exemplos claros, por exemplo, passarela. Locais onde tem passarela. Se não tiver alguma proteção física embaixo dela, o cidadão continua a atravessar ao longo da via. Então mas a gente já percebe, a gente já tem uma percepção hoje da questão da educação, já vai atingindo as crianças, ela já vai, então já começa a ter um resultado e a gente acredita que para o futuro aí, o trânsito vai ser um assunto aí, vai ser muito mais humanizado. Agora, dentro da semana de trânsito em si, quais são as principais ações? Dentro dessa nós temos, nessa semana do trânsito, como eu falei, ela traz, né, pelo Denatran, essa questão do pedestre, né, da faixa de pedestre. Ela, dentro da secretaria, nós estamos trabalhando em teatros, informativo em algumas escolas. Também vamos fazer um desfile da educação para o trânsito aí pela cidade de Sete Lagoas, mas eu gostaria de ressaltar que essa questão do trânsito, a gente já vem, isso aí é uma atividade hoje constante, ela já vem sendo trabalhada aí ao longo do ano, não só
na Semana do Trânsito. Isso é algo que às vezes nos preocupa. É claro que é importante ter essa Semana do Trânsito, porque ela desperta, né, ela atrai a curiosidade, aí, ela traz a informação, aí, ela é mais divulgada, mas a atividade de educação para o trânsito, ela tem que ser, entendeu, do nosso dia a dia aí, e tem que fazer parte da nossa vida. Eu quero te dar uma sugestão, posso? Pode. Boas sugestões são sempre bem-vindas. Quase que uma cópia. Eu estava vendo aí, tem virada cultural, virada esportiva, virada não sei o quê. Que tal fazer a virada do trânsito? Colocar várias pontos na cidade, né, ao mesmo dia, o dia inteiro, né? Onde passou o carro, você tem que parar ali, você vai receber um panfleto, alguma coisa, quer dizer, nada de aquela, né, intenção de multar nem nada não, mas de educar, né, em vários pontos da cidade ao mesmo tempo, o dia inteiro. A virada do trânsito. Uma boa ideia, isso é algo que pode ser verificado. Eu acho que essa questão da participação, né, da população, ela é muito importante, ela traz, né, a população precisa se esclarecer melhor, e é uma sugestão que pode ser muito bem olhada. Não sei se vocês teriam um efetivo para isso, né? Porque a gente tem ainda a questão da nossa seção de trânsito, de educação do trânsito, ela ainda é muito modesta, mas a gente tem vários segmentos de fiscais, outros que podem também auxiliar nesse sentido aí, executar um trabalho. Eu digo assim, né? Unir forças para fazer isso. Unir forças, isso mesmo. Secretarias diferentes, segmentos, por exemplo, polícia militar, polícia rodoviária, esse que você tem aí, que é a guarda municipal, né? Quer dizer, juntar todo mundo e mapear a cidade toda. Realmente uma boa sugestão. Pode saber que vamos olhar com carinho. Interessante, Santiago. Porque eu acho assim que você pega todo mundo de uma vez, né? E eu acho que a gente está precisando de evoluir um pouco. Eu até queria comentar com você, não sei se é viável falar, né, já que é a Semana do Trânsito, a preocupação que eu vejo muito com as motocicletas que circulam pela cidade, né? Eu vejo que às vezes tem uma forma de trafegar muito agressiva, né? E a gente vê que tem um índice alto aí de acidentes. Aí eu te pergunto, esse pessoal está preparado para circular na rua do jeito que circula? Realmente o que você fala faz muito sentido, que o veículo de duas rodas, o crescimento dele é muito grande. Ele hoje já domina aí infelizmente as estatísticas negativas aí de acidente e letalidade também, né, vamos dizer assim, de danos à saúde, realmente muito preocupante. Agora a gente esquece que a máquina, né, o principal é o condutor. Justamente. Por isso que a gente tem que falar muito, a gente tem que trabalhar esse condutor. A gente sabe que no dia a dia o cidadão tem as suas tarefas, ele está ali no corre-corre normal das coisas, mas, entendeu? A gente precisa respeitar as regras. Por isso, você lembra quando eu falei aqui na questão do trânsito, eu falei que trânsito funciona em termos de engenharia, entendeu? Fiscalização e educação. Então a gente precisa humanizar o trânsito nosso. Ele está, não sei se é o dia a dia, o estresse, ele está perdendo essa humanização, ele está ficando cada dia mais violento. Isso que a gente fala aqui, quando se vê os números, não são 7 Lagoas, não é um privilégio, a gente vê isso aí é um cenário de Brasil, né? O trânsito é um problema, os finais de semana prolongados aí são recordes negativos em cima de recordes negativos. Agora a gente precisa humanizar, trabalhar esse condutor. O cidadão, presunção que o cidadão que é habilitado, ele tem um conhecimento técnico para tal, mas a gente precisa, por isso que tem essa questão da educação, que ela tem que ser muito trabalhada. Realmente, infelizmente, o veículo de duas rodas, a gente tem muitos condutores que não respeitam as regras. Eles querem ali abreviar os seus deslocamentos, né, em termos de tempo, e às vezes eles começam causam, né, acidentes. E infelizmente os acidentes, eles têm uma gravidade maior pela exposição do condutor. Pois é, mas existem campanhas para esse... Tem várias campanhas, muitas campanhas aí já, até nível de Brasil, né, Denatran, sobre essa questão da humanização, da condução de veículos de duas rodas. E hoje a gente vê essa situação também, ela se agravando ainda mais com os ciclomotores, né? São os ciclomotores, vamos dizer, as
bicicletas aí a motor. Isso, então, e realmente precisa de uma regulamentação, de uma fiscalização, de um controle maior para que as coisas não aconteçam. E às vezes o cidadão ele pensa em adquirir um veículo desse porte aí para se obter, não ter, né, o trabalho, as facilidades, a questão da habilitação. É bom mencionar que para conduzir ciclomotor, o cidadão tem que chamar ACC, né, autorização para conduzir ciclomotor. E eu estava na últimos dados que eu vi do Detran, esse ano em Minas Gerais, até o mês passado, tinham sido expedidas 6 ACC num estado aí, vamos dizer aí, com a população aí, né, acima de 15 milhões, você tirar 6 a autorização para conduzir ciclomotor, é um número realmente muito pequeno. Agora, o que a gente precisa, aquilo que eu sempre falo, é respeitar, entendeu? As regras de trânsito, a legislação de trânsito, que aí pode ter certeza que nós vamos ter diminuição de acidentes. Mas a gente tem uma expectativa muito positiva, a gente percebe já uma melhora na condução. Infelizmente, os fatos negativos ainda continuam a acontecer, mas a gente já percebe uma melhora nisso. Agora, a gente viu aqui a construção recentemente de um quebra-molas na avenida, devido, parece que uma morte que teve de uma senhora, e aí, né, veio se colocou o quebra-mola. Aquilo realmente foi uma solução pensada em cima de quê? Porque eu vejo que o quebra-mola, as pessoas até não gostam muito, mas mudou o comportamento dos motoristas. É até bom você tocar um assunto que eu vou explaná-lo aqui. Vou começar pelo seguinte: eu vejo, apesar o radar mais, vamos dizer, democrático que o quebra-mola. Com o radar você obedecendo a velocidade da via, e o quebra-mola não. Ele exige que o veículo, entendeu, quase pare a sua velocidade para que ele passe. Quebra-mola tem resoluções próprias, tem uma resolução própria do CONTRAN que regula o assunto e fala em quais circunstâncias ele pode ser utilizado. Aquele local onde está o quebra-mola, nós estamos até acabando vamos fazer a pintura deles, apesar de eles já estarem sinalizados, vamos dizer, verticalmente, mas infelizmente a gente sabe, o nosso condutor, ele não olha a placa, ele não tem aquela atenção. A gente vê que o condutor, ele não tem a atenção devida no trânsito. Hoje aí com o celular aí, as questões, cada dia que passa, esse é um fator que infelizmente tem retirado a atenção do condutor. Ele tem a sinalização vertical, certo? A sinalização horizontal, ela é complementar, não é, como diz, uma sinalização já é o suficiente. Mas mesmo assim a gente vai colocar para facilitar, né, para o cidadão visualizar melhor. Agora, vários fatos aconteceram ali com mortes, não foi, já são pedidos, a gente tem muitos pedidos, inclusive dentro da cidade, de quebra-mola. Constantemente, quebra-mola, a gente faz uma avaliação técnica, tem que ter muito critério, porque senão você praticamente vai travar todo o trânsito, entendeu? Porque o cidadão vai toda hora ter que parar. Eu lembro que quando a 040 aqui não era duplicada, tinha um quebra-mola próximo aqui à Polícia Rodoviária Federal, que nos dias de grande fluxo de veículos fazia congestionamentos, entendeu, gigantescos. Então a gente tem que ter muito critério para que as coisas sejam feitas. E ele foi colocado lá em virtude das mortes que acontecem. Porque pouco à frente ali temos estabelecimento comercial e é uma via onde que infelizmente as pessoas não estão respeitando a velocidade dela. Eles abusam da velocidade e colocam em risco, entendeu, a segurança do pedestre. Hoje, com essa velocidade excessiva, o carro se aproxima muito rápido. Às vezes uma pessoa de mais idade, com alguma dificuldade de deslocamento, ela acaba tendo muita dificuldade. Então isso é um caso estudado, pensado, foi colocado ali, como aconteceu, como já existe há muito tempo ali nessa curva aqui, que eles falam que curva do Náutico aqui no viaduto, que é onde carros já caíram. Eu até considero, por incrível que pareça, a maior obra feita no governo do Maroca foi aquele quebra-mola. Porque você sabe que nós estamos bem próximos aqui, e eu acompanhava acidentes e
pessoas que morreram, assim, eu vi, foram muitas, tipo assim, chegava final de semana, você vê 3, 4 acidentes, né? E depois que colocou o quebra-mola, eu não vi mais nenhum. Então, assim, eu acho que salvou vidas. Realmente, como eu falo, obedecendo os critérios legais, existem lugares que eles realmente são necessários, entendeu? Para a segurança tanto dos condutores como dos pedestres, que eles vão dizer, dos usuários da via. Então, realmente, como eu falei anterior, lá que eles foram tendo em vista vários acidentes, vários mortes, inclusive várias mortes naquele local, foram colocados aqueles quebra-molas. E próxima curva, né, também. Próxima curva. Às vezes a gente, como se diz, tem a questão do radar. Alguns locais hoje você tem, vamos dizer assim, contratos, né? Às vezes você não tem disponibilidade de colocar mais, você tem um limite, né, contratual. Às vezes muitos poucos, né? Às vezes acho que é a questão da administração pública. Você tem uma regulamentação muito grande, você precisa cumprir todas essas exigências, né? Então, infelizmente, às vezes isso tem uma demora para se fazer por causa dessas questões legais. Mas alguns quebra-molas eles são realmente necessários e têm que ser colocados. Agora, os radares que foram colocados na cidade, qual que é a avaliação sua do resultado? Eu estava, inclusive, participando do Fórum Nacional da OAB de Mobilidade Urbana, e o professor Marcelo Sintra, né, que foi o responsável pelo plano de mobilidade da cidade de Belo Horizonte, durante uma palestra, ele falava que quem tem que defender radar não é secretário de trânsito, é secretário de saúde. As estatísticas, entendeu, mostram a diminuição de acidentes nesses locais e o que vai bater diretamente na área de saúde. Eu vejo realmente como necessários. A gente precisa, eu acho que a gente precisa, inclusive dentro de Sete Lagoas, aumentar essa quantidade de radar, porque infelizmente os nossos condutores abusam da velocidade nas vias. E eu vejo uma avaliação muito positiva no começo. Não sei números aqui, mas a gente percebia, entendeu, que as pessoas estavam cometendo muitas irregularidades, mas agora parece que já atinge a sua finalidade. O cidadão já se conscientizou que ele tem que reduzir a velocidade naquele local. São locais estratégicos com índices de acidente. Nós estamos ali, quando o pessoal fala muito da Antônio Olinto, a 40 km por hora, Antônio Olinto, nós vamos ter um terminal urbano ali de ônibus. Ela é uma via muito larga, você vê a quantidade de pedestres vai aumentar naquela região. Então, você tem que ter, entendeu, medidas para conter o trânsito. E, infelizmente, a gente tem muitos abusos. Tem infrações cometidas ali, que o cidadão passando no local de 40 a mais de 100. Entendeu? Já infrações já registradas. Então, a gente precisa dessa conscientização. E eu vejo o radar realmente como muito, muito útil para esses locais críticos aí, para a diminuição da velocidade. A gente vê muito comentário, assim, muita gente reclamando, falando que foi uma fábrica de fazer multa e tal, mas assim, a colocação que eu faço e, né, através das pessoas que sempre me comentam isso, é a questão da sinalização, né? Como você mesmo disse, o Sete Lagoano, principalmente, ele tem dificuldade com relação a olhar para placas. Não é o Sete Lagoano, não, é o cidadão. Mas eu coloco como Sete Lagoano também pelo seguinte, eu acho que é uma mudança radical, né? Nunca se teve, são poucos quebra-molas que tem na cidade e tal. Radares. Não, fala assim, quebra-mola mesmo, certo, né? Com a devida sinalização. Então eu acho assim, é importante que se tenha uma sinalização, né? Porque vou te dar um exemplo. Eu passei quase agora ali, eu vi uma placa enorme falando assim, Museu do Ferroviário, uma placa enorme, Museu do Ferroviário. É a placa de sinalização turística. Então assim, a sinalização turística com uma placa enorme, né? Agora a placa de sinalização que tem um radar lá na frente é aquela pequenininha. Não, mas então assim, eu acho que pode-se pensar nisso até uma conscientização maior das pessoas, né? Por quê? Porque é um processo que está acontecendo. Eu acho que nós estamos num processo de educação também, né? As pessoas estão se educando no trânsito, que não tinha isso, né? Então, assim,
De uma hora para outra as pessoas assustaram, né? Então eu acho que eles têm que acostumar com isso também, tem que aprender a respeitar, né? A gente citou o exemplo de Brasília, a pessoa põe o pé na faixa e o carro para, é porque está educado, né? Senão não faria isso. Certo. Só falando que a questão da sinalização de trânsito, ela tem uma regulamentação, as placas elas têm uma regulamentação, pode olhar aí dentro do Código de Trânsito Brasileiro, elas estão dentro das normas, certo? Todos os radares estão devidamente sinalizados. Hoje não se é nem obrigatória a colocação daquela placa de fiscalização eletrônica, você vai ver antes de todos os radares. Simplesmente a placa de velocidade da via. Mas mesmo assim elas foram colocadas. Agora, o cidadão que não está atento, que ele não está ali, vamos dizer, prestando atenção, ele, às vezes por causa do celular, uma música, seja lá qual o motivo, ele vai acabar não vendo a sinalização e vai ser penalizado. Agora, o pessoal fala muito radar, indústria de multa. Se o cidadão obedecer a velocidade da via, ele não tem penalidade. Não, mas eu acho porque é justamente isso que eu te falei. A gente pode atribuir a uma falta de educação, né? Que existia até esse momento. As pessoas, se você for parar para pensar bem, as pessoas estavam andando livremente. E eu acredito que a maioria acima da velocidade. Isso é bom que se falar, eu vejo muito essa questão. Às vezes se quer que se tome providência, mas não quer que se tenha a medida para que isso aconteça. Ou seja, as pessoas reclamam do excesso da velocidade, mas posteriormente elas reclamam do que se coloca que seja um radar, um quebra-mola, o que for, elas reclamam. Então isso aí a gente tem que ter essa consciência. Reclamo do outro, mas eu não principalmente se ele for penalizado, né? E a gente, infelizmente, a gente tem sempre aquela desculpa, era só 1 minuto, era rápido. Mas o que a gente precisa, como eu sempre falei aqui no começo, é melhorar a conscientização. Cada um ter sua conscientização. Se você, eu parei no estacionamento proibido só 1 minuto. Mas é estacionamento. Se aquele local é proibido, porque tem um objetivo. As coisas não acontecem aleatoriamente. Elas têm uma condução técnica. A gente tem vários locais hoje, é algo que acontece em cidades em desenvolvimento igual Sete Lagoas, principalmente na área central, o estacionamento vai reduzindo. Nós já estamos com problema disso. A nossa quantidade de veículos, nós não temos uma cultura do transporte coletivo. A gente usa principalmente o transporte individual, seja o veículo de 2 ou de 4 rodas. Você pode observar que, na maioria das vezes, o veículo de 4 rodas ali é 1 a 2 pessoas no máximo. Então, a gente tem hoje nas áreas centrais esse aumento do fluxo de veículos. Alguns locais, às vezes, algumas vias, você tem que colocá-las em sentido único para fluir, certo? E, às vezes, reduzir a área de estacionamento também, para que a via fique, melhor a fluidez, que a via fique desobstruída. Quando se fala muito em mobilidade, é bom falar também o seguinte, que não é grandes viadutos, não é aumentando as vias que vai resolver o problema da mobilidade. Você vai ter ali, às vezes, um período de melhora, mas com o próprio desenvolvimento, os problemas vão surgir. Hoje, quando se fala em mobilidade, se fala em pedestre, andar a pé, se fala muito em bicicletas, entendeu? Ciclovias e ciclofaixas, mas dentro dessa questão aí, a gente tem que ser eu vejo com muita preocupação a ciclofaixa. Eu acho que tem que ter a ciclovia com proteção, porque senão o veículo de 4 rodas acaba invadindo esse espaço e colocando em perigo a segurança do ciclista. Então essa ciclofaixa a gente tem que olhar com bastante carinho, tem que pensar em ciclovia com obstáculo, para que o cidadão possa estar ali protegido. E, como eu falei, pedestre, bicicletas e transporte coletivo.
A gente precisa hoje, entendeu? A população precisa ser incentivada ao transporte coletivo. Ver as grandes cidades aí, olha, Belo Horizonte recente, começou agora, está o BRT, o MOVE, entendeu? São medidas que para transporte de massa, para diminuir, entendeu? Para incentivar, facilitar a vida do cidadão, e a partir daí ele larga o seu veículo, entendeu? Em casa e venha para o transporte coletivo. Nós brasileiros, né, como todas as propagandas falam, o brasileiro gosta de carro, gosta de veículo, aquilo ali até uma posição, um status, né? E ao contrário que quando você pega outros países, igual por exemplo a Holanda, o cidadão às vezes tem um poder aquisitivo muito bom e não tem nenhum veículo, nem tem carro. E quase todo mundo tem bicicleta. E quase todo mundo, é isso aí, quase todo mundo tem bicicleta. Então a gente precisa de uma mudança, entendeu, de mentalidade. Agora, você falou do estacionamento. Eu vejo muito aquela área ali no centro, em frente ao centro elétrico, né, virou um estacionamento. Parece que o ano que vem, né, já deve funcionar como estação transbordo. Tirando aquilo ali, para onde vai esses carros, né? Porque nós estamos com problema de estacionamento no centro. Eu até falava isso, aquele local ele foi ocupado, tendo em vista as pessoas procuraram uma área de estacionamento e sair principalmente do faixa azul. Nós temos as ruas ali, vamos dizer, centrais ali, a maioria delas tem o rotativo faixa azul. Então eles estão utilizando aquele local. Nós, inclusive, no setor de educação, em breve estaremos iniciando uma pequena campanha ali, colocando panfletos no carro e nos comércios, saber que aquilo ali, com o reinício das obras, que já está devidamente autorizado pela Caixa Econômica, é uma obra que vai gastar aí 3, 4 meses aí para final desse ano, princípio do outro, já deve estar tudo perfeito, porque não é uma obra de grande porte. E aquelas pessoas ali, elas vão ter que achar um local de estacionamento, porque aquele local ali é um local, elas invadiram aquele espaço ali, tendo em vista que no início ele era até um espaço fechado, né, ele tinha uns tapumes que fechavam, mas com o passar do tempo, né, que eu acho que está parado desde 2011, esse material não resistiu aí ao tempo aí, danificou-se, e a hora que abriu o espaço, o cidadão fica procurando um local mais fácil. Nós vamos até trabalhar numa campanha, as pessoas que estão estacionando ali, os comércios da região, e para que elas vão ter que procurar um outro espaço, entendeu? Para estacionar o seu veículo, que ali não vai poder acontecer. Vai ter que subir um pouco para Boa Vista, né? Vai, talvez, Boa Vista já tem um impacto daquilo ali. Agora, seria interessante também já pensar em promover alguma coisa aí, incentivar algum empresário também que já comece a trabalhar em cima disso também no centro. A gente vê nos grandes centros, tem prédios, né, para estacionamento. Estacionamentos verticais. A gente não viu isso. A gente vê começa um crescimento, né, como diz, a demanda, né, a demanda que vem surgindo, a gente já tem essa questão de áreas de estacionamento, mas hoje, dentro de questão de mobilidade, uma das coisas que muito se fala é a redução de áreas de estacionamento. A gente tem aquele costume de querer parar na porta do estabelecimento ao qual estamos indo. O cidadão ele vai ter que incentivar o deslocamento a pé, transporte coletivo, para que tenha, entendeu, uma mobilidade, para que se tenha uma facilidade e uma fluidez no trânsito. Tá aí. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, daqui a pouquinho vamos falar um pouquinho mais também da Semana do Trânsito, recebendo aqui hoje o Silvio. Aguarda aí, rapidinho nós voltamos.